é dia de Fala, Doutor. Agora, no Ponto Crítico, Fala, Doutor, com o Dr. Paulo Viesili, o seu médico do coração. Fala, doutor. É isso. Fala, doutor, bom dia. Falo sim, muito bom dia. Muito bom dia aí, Cruz Alta. Muito bom dia região. Muito bom dia, Rio Grande do Sul, Brasil, os nossos amigos que estão aí fora do Brasil, aí estão mundo afora aí. Muito bom dia. Enorme satisfação estar aqui com vocês mais uma semana aí de Fala, Doutor. Muito bom dia, muito boa semana de saúde, muito bom dia aí, muito boa semana de boa vida. Muito bom dia a todos vocês, um enorme prazer estar aqui, enorme prazer. Já chega aí na quinta-feira, eu já tô louco que chegue segunda aí por causa do Fala Doutor. É Paulinho, mesmo? O senhor tem saudade também? Eu tenho sim. Eu também gosto, eu por mim poderia repetir. Gosto sim, mas é bom deixar o gostinho de querer mais aí, né? É verdade. Muito bom dia, nós estamos ao vivo e a cores aqui pela Rádio Cruz Alta, dentro do Ponto Crítico, né? No nosso momento Fala Doutor, vocês podem aí nos seguir aí no Instagram, Dr. Paulo Viesili, Facebook também, viu? Tá? E também a Instagram, Facebook da Rádio Cruz Alta e do Paulinho Barcelos em parceria. Muito bom dia a todos vocês. E se vocês quiserem entrar em conosco aí, mandar uma mensagem, mandar um chat, um comentário, como é que faz, Paulinho? Pode entrar em contato aí no 3343-1207, que é o Telesul, o WhatsApp Rádio Cruz Alta, onde você pode mandar suas mensagens. Pode mandar na transmissão da nossa live em facebook.com/Rádio Cruz Alta, nas redes sociais do Paulinho ou do Dr. Paulo. E você sabe, o Fala Doutor está no ar no oferecimento de ICA, Instituto Cruz Altense de Cardiologia, há mais de 25 anos cuidando do seu coração. E Laboratório Novitar, especialista em exames para você. Muito bem. Pessoal, muito bom dia. Que calor, né? Gente, foi danado, hein? O fim de semana foi danado. Foi danado, né? Impressionante, né? Água. É isso aí. Gente, por favor, né? Não esqueçam do uso da água, de tomar água e tá pelo menos 2 litros de água ao longo do dia. E evitar, obviamente, tomar água à noite, antes de dormir, né? Para não ter que estar levantando à noite e fazer xixi, né? Então, tomar água durante o dia, pelo menos 1 litro de manhã e 1 litro à tarde, tá, pessoal? E quem vai fazer aí uma caminhada, quem vai fazer uma pelada, aí um jogo de futebol, um esporte, outra coisa, tomar um pouco a mais, tá? Tomar um pouco a mais. Quero dar bom dia, um dia ao seu Olívio Fernandes, muito bom dia ao senhor aí, obrigado pela audiência. Também o seu Roberval Moreira Torres, um abraço, muito legal, são amigos queridos, tá? Que são aí rádio ouvintes do nosso programa. Também a Vera Eunice Pereira, tá? Muito querida, elogiou muito o programa, muito obrigado. Tá? A dona Clenira Oliveira Chaves. Alô, dona Clenira, eu falei que ia dar um alô. Muito bom dia, dona Clenira Oliveira Chaves. E também o seu Antônio Alcindo Wagner e a sua esposa Nádia. Muito obrigado aí, dona Nádia, o seu Antônio aí pela audiência aí, tá, pessoal? Um abraço para vocês e à medida que a gurizada vai se manifestando, eu vou falando aqui, tá, pessoal? Pessoal, hoje vamos direto ao assunto, né? Sem muito recusqueio, né? Vamos direto ao assunto. Recusqueio. Cada dia eu aprendo uma palavra nova. Né? Se não é neologismo, vai ficar por aí, viu? Pessoal, nós estávamos falando aí a questão aí. Também aqui, ó, quero dar um abraço aqui ao Pedro Romero. Aí, Pedro, meu queridão aí, sempre atento aí conosco aí, meu ex-cunhado, né? Meu queridão, né? Um amigo um irmão que a vida me deu. A minha irmã Sandra Viesili, lá de Torres, querida, amada, um beijo no teu coração aí. Eu, se fosse você, ia passar uns dias na irmã. Pois é, tá prometido, até já me cobrou ontem. Tu não vem aqui, me Sério mesmo? Mas tu deixou isso, doutor? Pois é, né? Não, tem que ir lá, né? E Torres é um lugar maravilhoso. Com aquele calor que tava no fim de semana. E ela tá num lugar melhor ainda, que é o Passo de Torres, né? Melhor ainda, viu? Do outro lado. Do outro lado, muito melhor, mais calmo, mais tranquilo, tem que passar aquela ponte terrível, ponte Pêncil ali. Eu já fui lá naquela ponte Pêncil com ela lá. Eu fui até as escadas. Eu fui na velha das escadas. Não, essa mas é a nova. Eu não passei, né? Eu não passei. Também a dona professora
professora Joana Costa, minha querida amiga Joana Costa, lá da Escola Cooperação, que por sinal é uma baita escola, viu? E a tua amiga Jussara também está sempre ouvindo. Eu falei com ela essa semana. A Jussara Beck? Jussara, querida, um abraço para você aí. Também pro Valeriano, um abraço para vocês aí, viu? Jussara em plena recuperação aí, cada dia melhor. E coisa bem boa, né? Coisa bem boa. Pois é. Pessoal, então nós vamos fazer uma quebrada aí. Nós estávamos trazendo as questões emocionais aí, etc e tal, a respeito desse mês de dezembro, que é um mês delicado, né? Um mês delicado a respeito do Natal, que a gente fica mais sensível. Nós falamos muito sobre propósito de vida. Isso muito impressionante, Paulinho, como tocou bastante na vida das pessoas, né? A questão do propósito de vida, né? Ter um propósito na vida. E nós descobrimos que nós podemos ter um ou vários propósitos. Os propósitos podem ser de curto, médio e longo prazo, né? E como a gente saber se está no propósito certo, né? E como saber se não está no caminho certo. Então nós vamos fazer uma pausa para falar hoje, que nós já vimos anunciado no programa passado, que hoje nós estaríamos falando sobre o mês de dezembro, o mês vermelho, né? Mês de conscientização de prevenção do HIV ou AIDS, né? No caso, se é prevenção, HIV, né? Não se previne a AIDS, né? Então, qual é a diferença entre HIV e AIDS, né? HIV é o vírus, tá? É o vírus da imunodeficiência, da doença da imunodeficiência humana. Tá certo? E muitas pessoas podem pegar o HIV e não desenvolver a doença, que a doença é chamada de SIDA em brasileiro, tá? Na língua portuguesa, melhor dizendo, não em brasileiro, mas na língua portuguesa, ou então a AIDS, tá? Que é o termo em inglês. Quando ocorre aí múltiplas infecções, múltiplas doenças, por causa que o vírus HIV diminui a nossa imunidade, aí a pessoa sofre bastante com isso aí, tá? É uma doença desde a década de 80, né, que surgiu, e a gente precisa estar bem consciente da prevenção. É altamente prevenível. Agora, uma vez adquirido o HIV e depois desenvolve a doença, aí tem tratamento, mas é o tratamento pro resto da vida, e então as custas aí de bastante propósito, né? Propósito de autocuidado, né? E aí que tá, né? Nós estamos notando que as pessoas com AIDS não estão se cuidando e quando chegam no hospital já chegam bastante doentes, bastante comprometida. Aí o tratamento é muito pior, né? Então, nós estaremos falando sobre HIV. Afinal de contas, gente, saúde é consciência. Consciência é escolha. E escolha muda a vida. As nossas escolhas, elas mudam a nossa vida, tá? Você pode escolher certo ou pode escolher não certo, mas que a consequência vai ter. Consequência benéfica, melhora a vida. Consequência não boa, vai trazer pontos negativos aí para a vida, tá? E todo propósito serve para mudar a vida. Então, pessoal, vamos lá, saúde é consciência, consciência é escolha e escolha muda a vida. Muito bem. Pessoal, falando nesse assunto, né, aproximadamente de 7 a cada 10 casos de AIDS no Brasil ocorre entre homens, desde a década de 80, quando surgiu a doença. Então, é uma doença que predomina em homens. Interessante que no Brasil predomina em homens, mas no mundo inteiro predomina mulheres e adolescentes femininas. É verdade isso? É verdade. Puxa vida. Tá, no mundo, em torno de 53, 54% no mundo predomina mulheres e adolescentes femininas, tá? Quase 60% dos casos que foram diagnosticados entre 20 e 40 anos, maior parte, 60% dos casos é diagnosticado entre 20 e 40 anos, ou seja, é a gurizada ou jovens adultos, tá? Pessoal que cai na vida sexual, mas não cai na realidade de prevenção e autocuidado. É bem isso aí. Cai na vida sexual, né, o que é normal, né, dentro da natureza do ser humano ter uma vida sexual ativa, é natural, gente. Aqui não vou entrar no mérito religioso, cada um segue os seus preceitos, tá, da sua fé, tá certo?
Tem umas que acham que é pecado, tem outros que não é pecado, mas cada um, eu não estou aqui para comentar isso, mas aí a questão aí de fé. Tanto faz os credos, tá? Tanto faz os credos, a maior parte dos diagnosticados é de 20 a 40 anos, né? Porque a gurizada acaba tendo uma atividade sexual mais intensa, porém menos protegida, né? Então, isso é muito interessante. Outro aspecto muito interessante, tá? Muito interessante. A maior parte dos contaminados são brancos, tá? São brancos, são homens ou mulheres da cor branca, tá certo, pessoal? Tanto aqui no Brasil quanto no mundo afora. Agora, quando se estuda em particular as periferias, o maior número de contaminantes são mulheres pretas, tá? E de situação vulnerável. Tá, da vulnerabilidade, tá, pessoal? Quando a gente vai ver isso aí, vai ver onde é que está a distribuição epidemiológica, quando a gente vai estudar em particular tipos de população, então a população mais periférica, mais vulnerável é muito contaminada, claro, pela vulnerabilidade tanto social quanto vulnerabilidade educacional e quanto pela vulnerabilidade que a vida dá, né? Então, por isso que tem muito essa incidência aí. Outra coisa que nós vamos falar daqui um pouco, a terceira idade também é contaminada. Eu falei que a maior parte é contaminada entre dos 20 aos 40 anos, mas atualmente faz um tempo para cá, aumentou muito o número na terceira idade, a partir aí dos 50 anos. A partir dos 50 anos, gente, 50, 60, 70 anos, aumentou quase 400 vezes a contaminação na gurizada. É muito. Por que isso? Por quê? Porque a terceira idade está resgatando a sua atividade sexual, tá? E muito por quê? Porque a terceira idade descobriu aquele remedinho, tá, que facilita a ereção, auxilia na ereção, com isso a ter uma vida sexual mais ativa. Só que não é em casa, né? Esse é o problema. Em casa, esse é um problema, tá? Aí isso é um baita de um problema. Aí acaba tendo uma vida sexual mais ativa, ou resgatando uma vida sexual mais ativa, só que é fora de casa. Aí acaba se contaminando e muitas vezes contamina dentro de casa, tá, pessoal? Ali no Hospital São Vicente de Paulo, volta e meia, a gente pega aí um indivíduo com 60, 65 anos, ou uma dona de casa com 60, 65 anos que está contaminada. Aí a gente vai ver por que ela se contaminou, foi o marido que se contaminou, foi o marido que se contaminou fora de casa. Então, a terceira idade aí também tem que se proteger, tá? É uma pena, né? É uma pena, pois é. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que ver. Então, esse estigma, pessoal, tá? Esse estigma que foi criado na década de 80, que era uma doença exclusivamente ou principalmente de homossexuais, isso aí já caiu por terra, viu? Esse preconceito, esse estigma caiu por terra. Claro que se você tem homossexuais que não se protegem, eles vão se contaminar e vão contaminar os outros. Então não é o fato de ser homossexual ou ser prostituta ou ser profissionais do sexo. São pessoas não protegidas que acabam contaminando os outros, tá? Ou pessoas não protegidas que não se protegem e acabam se contaminando porque estão transando com pessoas que também não fazem proteção. Então, é muito mais uma questão de proteção na hora do sexo do que propriamente dita aí com um tipo de estilo de vida ou etc e tal, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que discutir, deixar isso bem claro, porque,
a pessoa pode pensar assim, não, isso aí é uma doença de puto, eu não vou pegar porque pega só em puto. Tá falando um termo bem jocoso assim, tá? Bem jocoso. Claro que não, né? Se o homossexual tá protegido, ele vai transar naturalmente protegido. Agora, se tiver desprotegido, vai estar contaminando. Se aquele senhorzinho quer pular cerca e fazer uma festa, e ele vai fazer a festa desprotegido, ele vai se contaminar porque ele não se protegeu, né? Seja onde ele for, né? E obviamente que os profissionais do sexo, tanto homens quanto mulheres, têm que estar em dia com isso aí, né? E tem que estar protegido, né? E tem que estar protegendo também. Inclusive, tem até pessoas que cobram mais caro por transar sem camisinha. Tem isso, Paulinho, você sabia? Não sabia disso. Tem isso aí. Tem pessoas que cobram mais caro por transar. Mas não é uma roleta russa daí, doutor? Mas é tudo russo. Roleta, o que tu quiser. Pois é, muito perigoso, né? Se a prevenção é realmente aquilo que pode proteger a pessoa, né? Pois é. Tanto é que nas estratégias de saúde de família, nos postinhos, tem lá camisinha de graça. Camisinha de graça. Tem outras coisas também que eu vou falar aqui. Pessoal, então a pergunta que a gente diz o seguinte, né? Uma pergunta que tem muito. O HIV ainda é um problema de saúde pública relevante no Brasil? Sim, né? Sim. Isso aí é uma coisa que é fundamental, tá? Isso aí tem que nós temos que acreditar que a AIDS não passou, a AIDS está aí, tá? A AIDS está aí. Então, no Brasil há milhares de novos casos por ano, né? Então, isso é uma coisa que tem que ser testada. Aqui em Cruz Alta também tem, viu? Cruz Alta tem bastante, tá, pessoal? Em todas as cidades tem. Tá, aqui tem um serviço de atendimento especializado, SAI, né? Sim, exatamente. É muito bom mesmo. Inclusive, eles mandaram os números aqui. Ótimo, vamos ver então, Paulinho. Bem, sobre a AIDS em Cruz Alta, a definição é o seguinte: em 2025, o Serviço de Assistência Especializada registrou 20 novos casos de HIV no município. E somando os municípios atendidos, são 46 novos diagnósticos. Então, desses 46 da região aqui, dos municípios atendidos, 29 são de Cruz Alta, né? Os dados são referentes aí ao ano de 2025, mas lembrando que o ano não terminou ainda, né? Então pois é. Até novembro. E o mais interessante, eu posso falar isso com propriedade, tá? Porque eu trabalho aqui no Hospital São Vicente, eu sou responsável pela clínica médica, brincando, a clínica médica pega quase 40% a 50% do movimento ali do hospital, viu? É bastante gente. Em média, são 45 a 50 pessoas internadas por dia. O hospital está com 120 leitos ativos, nós temos aí 45 a 50 pessoas internadas por dia, ou seja, de 45 a 50 leitos ocupados por dia. Está sempre dando alta e recebendo. Aí o que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que é muito frequentemente nós pegarmos tanto homens quanto mulheres jovens, sendo que é a primeira vez que é feito o diagnóstico e eles já chegam muito adoecidos. Ou seja, eles ficam aí 2, 3 anos coringando a doença, não procuram auxílio médico, muitas vezes negando a doença ou até às vezes ignorando a doença. Quando eclode demais, quando está alastrada demais, aí procura o hospital. Ou seja, nesse caso, até até se contaminar e depois até procurar o hospital na primeira vez, passaram-se anos e eles transmitindo. Então, é o quanto que, embora vocês possam achar que esse número de 20 e poucos no ano de 2025 é pouco, isso é muito pouco. Não é pouco não, porque ela é altamente prevenível. A pessoa nessas alturas já contaminou outras e muitas, e essas pessoas contaminadas não estão sabendo e estão contaminando as outras. Isso é importante que se diga, né? É verdade. E só para complementar os números aqui, doutor Paulo, tem a questão das grávidas, né? Que é uma questão, né? Nesse ano, 12 gestantes estão vivendo com HIV e estão recebendo aí o acompanhamento do SAI. O município, historicamente, não registrava casos desde 2003. O único episódio identificado desde então ocorreu em 2022. De lá para cá, nenhum novo caso foi registrado, mas tem 12 gestantes vivendo com HIV recebendo acompanhamento no SAI. 9 já tiveram seus bebês, todos com assistência integral durante a gestação e o parto e no período pós-nascimento, reforçando aí a capacidade de crianças também terem o serviço garantido. Isso é SUS.
Isso é Sistema Único de Saúde brasileiro, do povo brasileiro, criado pelo povo brasileiro, independente de governo. Isso é SUS, eu não estou falando de governo aqui, tá? Os linguarudos que vão achar aí que me taxar aí de sei lá o que, tá? Isso é SUS, é o nosso SUS brasileiro. Então, gurizada, o SUS, sim, ainda assim, HIV é um problema sério. Imagina 12 gestantes. Gente, vamos se cuidar, por favor, tá? Obviamente que não é só HIV, a gestante tem que se cuidar da gonorreia, da sífilis, toxoplasmose, hepatite C, hepatite B, outras doenças aí que pode acometer também, tá? Outra pergunta que é muito comum, qual é a diferença de HIV e AIDS? Eu já falei isso, a diferença entre HIV e AIDS, mas vamos repetir. HIV é quando a pessoa está contaminada, mas não desenvolveu ainda as doenças que são atinentes, tá? A diminuição da defesa. O que acontece? O vírus do HIV, ele entra nos nossos leucócitos, que são células que nos protegem, são as nossas defesas, né? São os nossos soldados, guardiões, os nossos que protegem a nossa saúde. E onde tem bactéria, fungo, vírus, eles vão lá e combatem. O que o vírus faz? O vírus entra nos nossos leucócitos e eles bloqueiam a capacidade de defesa, tornando o nosso leucócito inativo. Com isso, a bicharada toma conta do nosso organismo. Tá? Então, na verdade, ela prejudica as defesas do organismo, a imunidade. Reduz a imunidade, as nossas defesas. Então, aí a gente está suscetível a qualquer tipo de infecção, viu? Tá? E as infecções, muitas vezes, difíceis, né? Muitas vezes difíceis. Então, toxoplasmose, né? Fungos, do modo geral, tuberculose e etc. e tal. E às vezes um único indivíduo tem tudo isso, tá? Tem fungos, tem a tuberculose, tem outros bichos aí do além aí que eu nem vou falar o nome aí, tá? Então tem muita coisa aí. Então isso é complicado. Aí o indivíduo fica muito debilitado, é uma carga de remédios enormes, né? E as consequências das infecções, entre elas infecção generalizada, que a gente chama de septicemia. Então quanto mais acometido, mais difícil o tratamento, maior o sofrimento. Por isso que a gente está trazendo essa consciência aí, tá bom? Muito bem, terceira pergunta aqui, ou como comentário, né? Quem é mais acometido, homens ou mulheres? Homens ou mulheres? No Brasil, a maior parte são os homens, tá, pessoal? No Brasil, a maior parte são os homens, como eu já disse, em torno aí de 70%, tá? E a mulherada em torno de 30%. Por quê? Porque as mulheres se protegem mais, se cuidam mais. Os homens são mais vulneráveis, são mais irresponsáveis. Tipo assim, na hora do tesão não querem saber, querem só meter, né? E na hora de se proteger, Então, tem que se proteger, que nem eu falo para as minhas sobrinhas. Eu tenho um monte de sobrinhas, todas lindas, maravilhosas, obviamente são todas, algumas já estão casadas, outras não, e eu sempre falei para elas, se o namorado de vocês não tem camisinha, use vocês camisinhas na carteira de vocês, se eles não têm, tu dá um carteiraço, camisinha, tá? Camisinha que é a grande proteção, eu vou falar isso para vocês, tá? Então, mulherada aí, as meninas, as moças que estão aí na vida sexualmente ativa, a senhora também aí que vai nos bailinhos, pessoal da terceira idade que adora ir nos bailinhos, tá? Também, muito bem lembrado. Camisinha neles, tá? E você não dá aí o braço a torcer, viu? Se não quer se proteger, então não tem namoro. Não tem namoro, viu? Tem que se proteger. Apesar que tem a resistência também do uso da camisinha, né? Infelizmente, né? Tem sim, claro que obviamente entre com camisinha e sem camisinha, para a maior parte das pessoas não tem diferença. Para algumas pessoas reclamam que diminui a sensibilidade. E agora a maior parte mesmo que não quer usar camisinha por preguiça, tá? Né? Preguiça de botar ali o preservativo, tá? Enfim, uma vez acostumado a coisa vai, tá bom? Muito bem, outra coisa que é bem comentada, tá? E tem que ser dita, se existe diferença de raça e cor, tá? Existe diferença de raça e cor. Então, os dados no mundo são pessoas brancas. O maior número absoluto são pessoas brancas, tá, pessoal? Para evitar aí preconceito, tá?
Isso é um dado estatístico para evitar preconceito, tá? Então, existe muito mais aí branca. Mas por que existe muito mais indivíduos da raça branca? É a raça que é suscetível a pegar essa doença? Não tem nada de ser suscetibilidade. Não tem nada a ver a raça, mas sim o descuido. Mas sim é o descuido, tá? É pelo descuido. Claro que pessoas em estado de vulnerabilidade social são mais propícias, tá? Pessoas que são mais vulneráveis do ponto de vista social, moram na periferia, dificuldade de se alimentar, dificuldade de moradia, dificuldade de transporte, dificuldade de acesso à saúde, tá? E também dificuldade educacional sexual. Gente, tem meninas aí com 14, 15 anos que já estão na vida sexual sem qualquer educação sexual, tá? Sem qualquer educação sexual, já estão aí frequentando, aí, certo? E aí você sabe como é que é, né? Aí essa vulnerabilidade faz com que as pessoas tenham maior número de frequências da relação sexual e acabam se contaminando, tá bom? Um verdadeiro perigo, né? É um verdadeiro perigo, muito mais aí principalmente as mulheres, né, mulheres negras, tá? Mulheres negras ou pardas de periferia, mas é muito mais pela vulnerabilidade social do que a raça. Então a raça não tem predisposição. O que tem a disposição é pessoas de situação vulneráveis. E o interessante, pessoal, que a maior parte das pessoas brancas que pegam HIV tem um nível de escolaridade muito bom, tá? Que chegam a fazer até o 2º grau completo. E o 2º grau completo é uma boa referência, claro, não é que nem o 3º grau, mas tem uma boa referência educacional. E mesmo assim tem dificuldade de seguir os conselhos de proteção. No caso certo? Aí o doutor quis falar ensino médio e universidade, né? É, isso aí. O que eu falei? 2º grau e 3º grau. Isso era época disso. Exatamente, eu também sou. Por e isso outra que eu falei. Coisa, é a segunda vez que tu me corrige em relação a isso aí. Né? Tá parado lá. Claro, né? Tá lá. Pessoal, então tá, mas né? É que a gente chamava 2º grau, era 1º grau, 2º e 3º. Fundamental médio e 3º grau. Muito bem. Pessoal, há diferença por comportamento sexual? Sim. Sim, há diferença do comportamento sexual, tá? Há grande diferença, tá? Aí que tá, né? Aí que tá o grande preconceito, né? Todo mundo acha aí que é a maior incidência entre os homossexuais. Não é, tá, pessoal? Não é. Mais uma vez eu vou dizer aqui, até com um termos bem jocoso, não é uma doença de putos, tá, viu? Tá? Claro que se o camarada é homossexual e ele tem uma vida promíscua, obviamente que o risco é maior pela promiscuidade, mas não pelo fato de ele ser homossexual. Então, o maior incidência... Até pelo fato dele ter uma vida mais ativa sexual, né? Sim, ele pode ter vida ativa sexual desde que seja protegido. Se ele estiver protegido, ele pode transar todo dia, que não vai acontecer nada. Agora, se ele está desprotegido, já viu, né? Então, a categoria de exposição mais frequente é a heterossexual. E ainda assim, homens brancos, tá? E homens brancos, tá bom? Tá? Então... isso é uma coisa que é importante. Claro que entre homens que se relacionam com homens, também vai estar aumentada a frequência, desde que não esteja protegido. O negócio aqui é proteção. Se protegeu, não tem problema. Interessante que entre o namoro entre lésbicas não ocorre a infecção, tá? Não ocorre a contaminação, o amor entre lésbicas. Por quê? Porque o amor entre lésbicas não tem o contato com sangue, porque justamente é o sangue que produz aí o mecanismo, a porta de entrada de infecção, tá? Então, entre mulheres homossexuais, as lésbicas não tem. Já nas mulheres heterossexuais também tem esse comportamento, tá? Então, é uma relação heterossexual. Então, das mulheres que são contaminadas, a grande maioria, todas elas são heterossexuais, tá? Então, a contaminação se dá pelo sangue, então, é isso? Pelo sangue, né? Pelo sangue, ou tudo que tem aí o contato com o sangue, tá? Então, o sexo vaginal, o sexo anal, onde tem aí a predisposição do sangue aí, né? Então, uma doença que é contaminada pelo sangue. Contaminou o sangue e contaminou a pessoa, tá bom? Então, não há
não há, quer dizer, a grande diferença de comportamento, tá? É entre os heterossexuais e pessoas brancas, tá? Mas não tem nada a ver com a raça e nada a ver, mas é com comportamento, o comportamento de não estar se cuidando, tá bom? Muito bem. E aí, outras pessoas que também eu já falei aqui, vou ter que repetir, é importante que se repita, tá? É a questão aí da faixa etária, Então, assim, a terceira idade, aí, mais uma vez eu vou repetir, né, que é importante, o senhorzinho ali de 60 anos, 65, quer dar uma escapada, não vai acontecer nada comigo, isso é uma doença de puto, eu não sou puto, já vi que não é bem assim, isso não é assim, mudou não, nunca foi, né? A coisa é entre, principalmente heterossexuais, de jovens. Idoso também pega, desde que não esteja protegido, tá? Então, é muito interessante aí que se cuidem, tá? Embora ainda o número predominante de pessoas contaminadas e com a doença é até os 40 anos, mas a incidência vem aumentando na terceira idade. Por quê? Eu já expliquei, vou explicar de novo. A gurizada descobriu lá o comprimidinho lá, os remédios que aumentam a ereção. E aí a gurizada acaba aí fazendo festa, quer fazer festa, e acaba aí então fazendo festa fora de casa, se contaminando, e o bicho já deu aí, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que se cuidar. Tem que se cuidar a terceira idade aí, tá? É bastante desagradável tu pegar uma mulher que já é vó, né, que é matriarca de família, já é vó, interna, com as características da AIDS, e quando a gente vai ver... Quais são as características? O senhor vai falar depois? Vou falar, mas posso falar já agora, que então já que o Paulinho viu aí, então como é que são essas características, tá? As características de quem já está com a AIDS, tá? Quem já está com a doença, então ela pegou o HIV 1 ano, 2 anos ou 3 anos depois, aí começam a diminuir a imunidade, aí começam então a surgirem as doenças, tá? Então assim, pneumonia de repetição, pega uma pneumonia, 2, 3, 4 pneumonias num ano, tem que internar, pneumonias diferentes das usuais, pneumonias que pega os 2 pulmões ou pega bastante. A pessoa que começa a internar por tuberculose, que até então não tinha, começa a ter emagrecimento, começa a emagrecer, ou começa a ter febre noturna, sem do nada começa a ter febre à noite, sudorese à noite, febre à noite, começa a ter emagrecimento. Tá certo, pessoal? Começa a ter falta de ar, começa a ter tosse. Então isso tudo junto pode vir ou em separado. Começa a ter tosse, começa a ter ferida na boca, tá? Assim do nada começa a ter ferida ou começa a ter sapinho. Você lembra quando é criança, quando recém-nascido, começa a ter sapinho pela boca? Então são pessoas que começam a ter, então a gente chama de fungo na boca, monilha, a monilíase na boca, começa a ter, do nada a pessoa tem monilha, tem sapinho, começa com febre, começa a emagrecer, começa a ter infecções de repetição no pulmão, né? Ou então começa a ter dor de cabeça, faz uma tomografia, tem várias lesões na tomografia, tá? Então isso aí já é a AIDS, tá? Não é o HIV, já é a AIDS. Então isso aí já tá com a doença e aí tem que tratar já medicamento, né? Tem medicamento para isso, dá para tratar, né? Às vezes, quanto mais cedo se chega ao auxílio médico, melhor o tratamento. Quanto mais tarde, mais difícil. Tá bom, pessoal? Eu acho que vou fazer o intervalo aqui já. É isso aí mesmo, Paulinho? É isso aí, o senhor tá ligado. Não saia daqui. Ligado. Tá? Não saia daqui, nós já vamos voltar com esse assunto muito importante que nos atinge, principalmente aqueles mais desavisados ou aqueles preguiçosos ou aqueles arrogantes que acham que nada vai acontecer contigo. Então nós precisamos aí ter o cuidado da prevenção do HIV para não virar uma AIDS, para ter uma vida melhor. Já voltamos com Fala Doutor, comigo, Dr. Paulo Viesse.
9h49, estamos de volta com o Fala Doutor, edição da segunda-feira, dia 8 de dezembro, uma das últimas edições do ano, né? Puxa vida, nós só temos agora segundas 15, 22 e 29 de 2025. Que maravilha! Se foi, né? 2025 tá aí na reta final. Quem foi, o que tinha que ser feito para 25 foi, né? Não, dá tempo ainda, doutora. Vamos correr até o final do ano, botar todos o 2025 já se foi, o que tinha que ser feito foi feito, mas a gente sempre tem coisas para continuar fazendo. E uma dessas coisas para continuar se fazendo é o cuidado, é o autocuidado. E falando de cuidado, autocuidado, o tema do programa é prevenção da HIV, que é altamente prevenível. Altamente prevenível. E é por isso que a gente está trazendo esse assunto. Ainda mais agora também, né? Aproveitando que, além de ser o mês de dezembro vermelho, o mês da prevenção do HIV, também é um mês de muitas festas. A gente vai em muitas festas, faz muita festa aí, a gurizada aí faz mais festas, namora mais, né? Namora bem mais, vai mais em motéis, etc e tal. Tem mais aí confraternizações, acaba namorando mais, né? E esse namoro aí acaba muitas vezes aí então sendo desprotegido. Então protejam-se, que é bem importante, né? Logo a gente vai falar aí sobre isso aí também. Muito bem, nós estamos falando então a prevenção do HIV e muitas pessoas perguntam o que é o tal de PrEP e para que serve, né? E nem PrEP. sei o que é isso. Pois é, avançou muito, tá, pessoal, no tratamento da AIDS, avançou muito. Eu estou falando de AIDS, da doença propriamente dita, tá? Mas também avançaram muito as questões aí de profilaxia, prevenção, tá? Então, PrEP, o que é o PrEP? PrEP é uma criação do SUS, do nosso SUS, tá bom? Inclusive, pessoal, o programa de tratamento, prevenção do HIV e tratamento da AIDS do Ministério da Saúde do povo brasileiro, aqui não é do governo brasileiro, é do povo brasileiro, tá? É um dos melhores do mundo, exemplo na Organização Mundial de Saúde. É exemplo, tá? Porque aqui é uma política pública. Política pública é o ministério que dá. E quando é política pública, entra governo, sai governo, ele tem que seguir aquilo ali. E o brasileiro é um dos melhores que tem. Gente, nós temos que ter orgulho do nosso SUS, viu? Pode bater no peito e é um orgulho do nosso SUS. Alguém pode reclamar, eu estou precisando de exame, faz 2, 3 meses que eu não tenho. Tarari, tarará. Sempre tem críticas, mas a grosso modo o nosso SUS é muito bom, tá? Eu falo isso aí como bastante experiência. Então o que é PrEP? PrEP é profilaxia pré-exposição. Profilaxia pré-exposição. E ela reduz até em 99% o risco de infecção quando usado corretamente. Ela é indicada para pessoas com maior risco sexual, pessoas que têm múltiplos parceiros, tá? Profissionais do sexo, tá certo? E até entre casais soro diferentes. Tipo assim, ele é soro positivo e ela não é. Então, no caso, os dois tomam o PrEP ali. Tá? Os dois tomam o PrEP, tá bom? Tá? Então o PrEP é uma profilaxia pré-exposição e está disponível nas estratégias de saúde da família, né? Você lá conversa com o médico, ele vai fazer uma ficha, vai ver qual é a tua vulnerabilidade, qual é o teu risco e a partir daí então você tem acesso ao PrEP, tá? Não é assim, não é chinela havaiana que todo mundo tem, usa qualquer hora, joga no canto, pega ali, pega quando quer. Não é bem assim. Tu vai lá, conversa com o teu médico, o médico da ASF, você vai fazer uma ficha, vai ser avaliado, tem todos uns critérios e vai receber o medicamento. Obviamente que junto com isso, tu vai receber as demais orientações, tá? E mesmo assim, tomando o PrEP, não afasta o uso da camisinha. Tá? Tomando PrEP não afasta o uso da camisinha. Por quê? Porque a camisinha ela protege de outras doenças sexualmente transmissíveis, tá? Outras infecções sexualmente transmissíveis. A gonorreia, a sífilis, o cancro e outras coisas assim, tá? Muito bem. O pessoal está mandando algumas perguntas aqui, a dona Tereza mandou algumas perguntas, o Alberto também, que daqui um pouquinho nós já vamos estar respondendo, tá? Fiquem aí, segurem aí, tá bom? Ainda nós temos uma outra medida preventiva, tá? Que é o PEP. Primeiro é PrEP, tem um R, é PrEP.
PrEP. O segundo é PEP, sem R, que é profilaxia pós-exposição, tá? Que pode ser iniciada até 3 dias de uma relação sexual desprotegida. Ou então um acidente com material biológico. Então, o pessoal da área da saúde que acaba se espetando com uma agulha ou com bisturi, tá? Então, são pessoas aí que acabam tomando a medicação, que são 28 dias de tratamento, tá? Quanto mais cedo iniciar, melhor. Então, isso aí é o PEP, tá? Principalmente, você fez aí uma exposição sexualmente duvidosa, ou então você acabou se cortando, se contaminando com sangue, tá bom? Então isso aí é uma coisa que existe, tanto o PrEP quanto o PEP, tá? Isso é muito interessante, tá bom? Pessoas em tratamento podem transmitir o vírus, tá? As pessoas que estão em tratamento, tá certo? As pessoas que estão em tratamento, tá? Pode também transmitir, eu estou repetindo porque eu me distraí aqui com uma pergunta, agora estou retomando, tá? Então, as pessoas que estão em tratamento não transmitem o vírus, tá? Não transmite o vírus. E tem assim também aquelas pessoas que têm uma carga viral indetectável, né? Então essa aí de fato não transmite mais, tá? Não transmite mais. Muito bem. Aqui outro ouvinte, né? Um ouvinte nosso aqui que não quis se identificar, não tem problema. Ele perguntou se sexo oral também contamina. Não, sexo oral não contamina, tá? Sexo oral, beijo não contamina, sexo oral não contamina, tá bom? O que contamina é que tenha aí a questão de contato com sangue, tá? Contato com sangue, tá? Isso é que pode contaminar, tá bom? Vamos ver o que a Brenda tá se tiver lesão, claro que se tiver uma lesão na boca, sim, né? Aí, obviamente, sim, né? Porque é uma porta de entrada, né? Mas então, se a pessoa tem alguma lesão na boca, um machucado, uma afta, uma ulceração, ou uma lesão que tu não sabe o que é, pode ser até cancro, né? Pode ser até cancro na boca, pode ser até feridas por sífilis, pode ter na boca também. Obviamente que não tem que fazer, aí não tem que fazer sexo oral. Tá? Sexo oral, gente, é uma coisa natural, não tem nada aí de preconceito, etc e tal, tá? Vamos ser lógico aí, a coisa bem lógica aí, tá? Quem gosta, gosta, quem não gosta, não faz, quem gosta, faz sem culpa nenhuma, tá? E quem não gosta, não faz, mas não fica também enchendo o saco aí de quem faz, né? E quem não sabe o que é, um dia vai ficar sabendo. Tem que aprender, né? Se gostar, gostou, se não gostar, não gostou, tá? Mas agora quem faz, faz, quem não faz, não faz, tá? Então, verdade. A coisa é natural, tá? E eu tô tratando aqui a questão do sexo como naturalidade, natureza. Pois é da natureza do homem e da mulher ter a relação sexual. Eu digo homem e mulher, tá? Independente aí de se ele é bissexual, homossexual, heterossexual, pansexual, assexual, qualquer sexual que tenha aí, né? Seja travesti, seja transexual, seja o que for, pessoas que namoram, pessoas que se amam através do exercício, através do ato sexual. Isso é extremamente natural. Tá? Aqui nós temos que limpar aí os dogmas religiosos. Cada religião tem aí o seu dogma, as suas regras, tá bom? Então tá, então o sexo oral ali, então o beijo, tá? Sexo oral e beijo não é problema nenhum. E eu quero falar um pouquinho antes ainda sobre vacinas, tá? Para terminar esse assunto aí da questão do HIV, eu quero falar sobre vacinas, tá? Vacinas, tá? Pra gente saber, porque tem vacina para tudo, né? Porque arranjaram vacina para Covid, uma velocidade fantástica, pela alta tecnologia, né? Tem vacina agora para febre amarela, vacina brasileira para dengue. Gente, é muito orgulho, né? O povo brasileiro aí avançando aí, né? Tem vacina, isso é tecnologia brasileira, tá? Tem que ter muito orgulho. Vacina aí para dengue, tá? Tem vacina para tudo quanto é coisa aí. E para o HIV? Como é que estão as vacinas para o HIV? Ainda não temos uma vacina
propriamente dita, tá? Por quê? Porque o HIV, o vírus do HIV, ele se muda muito rápido. A capacidade mutagênica dele se muda muito rápido. Então, se você faz uma vacina para um tipo, ele vai mudar muito rápido, a vacina não pega outros tipos. Então, por isso que a vacina ainda está patinando. Mas, com essa alta tecnologia que teve aí do Covid, uma alta tecnologia que teve do Covid, através das vacinas do mRNA, estão avançando novas possibilidades de vacina. Eu acredito que aí nos próximos anos até pode ser que a gente tenha, tá bom? Isso é bem importante, tá? Também é importante que se diga que pela primeira vez estudos em humanos mostraram que é possível iniciar o caminho para produzir anticorpos capazes de neutralizar várias variantes do HIV. Então, a gente está através de avançando, criando anticorpos, tá? Isso é algo assim que vai estar avançando e é bem importante. E enquanto a vacina não chega, né? A maior inovação prática que já está disponível é uma injeção a cada 6 meses que previne a infecção em altíssima eficácia, tá? Então, uma injeção que você dá aí, um medicamento que você dá, né, que isso aí é muito eficaz a cada 6 meses. Previne a infecção com altíssima eficácia. Mas aí que tá, né, gente? Previne o HIV. Então, isso não quer dizer que você não tenha que deixar de usar a camisinha. Tá? O fato de você estar tomando medicação para prevenir o HIV, tem que continuar usando a camisinha. Por quê? Por causa da sífilis, por causa da gonorreia, tá? Por causa das doenças do cancro, né, chamado cavalo de Cristo, etc. e tal. Gente, olha, eu quando iniciei a medicina, lá na década de 80, início da década de 90... Não precisa dizer o ano. Precisa a época, né? A época, eu me formei com muito orgulho em 89, tá? Como então o senhor se formou com que idade? 25. Novo? Não, mas no geral, até velho, porque a gurizada entra com 17, 18 anos, né? Com 23, 24 já está se formando, tá? Eu entrei um pouquinho mais velho, porque eu levei 3 anos para entrar numa federal, é difícil naquela época, né? Era bem concorrido, né? E na minha época era muito difícil porque todas as federais eram numa mesma data, então tu tinha que escolher uma federal e fazer nela, não podia fazer em outras. E nem tinha a prova do Enem agora, né? Que tu faz uma prova que serve para várias. Agora não, na época era mais difícil, enfim. Aí quando eu me formei, era usualmente a gente encontrar aí pessoas com gonorreia ou com sífilis, tá? Era muito usual. Depois começou a diminuir bastante a incidência de gonorreia e sífilis. Só que agora está voltando pessoas com sífilis e gonorreia. Por quê? A gurizada está se desprotegendo. Então, o que eu digo, mesmo ali, se você está tomando a medicação para prevenir o HIV, não pode deixar de usar a camisinha para evitar a gonorreia, sífilis e outras doenças tipo o cancro, tá bom? Vale um programa um dia sobre as doenças sexualmente transmitíveis, além da AIDS. Né? Vale sim. Nós, se não me falha a memória, nós já tivemos no primeiro ano. Nós tivemos no primeiro ano, tá? Mas vale sim. Nós temos que sempre estar trazendo esses temas de novo, né, Paulinho? Verdade. Muito bom. Essa PrEP de longa duração, que é o chamado Lenacapavir. O nome do medicamento é Lenacapavir. Funciona como uma quase vacina, tá? Ela é simples, duradoura e muito mais fácil de se aderir, né? Então, a cada 6 meses, tomar aí a Lenacapavir. Embora, tá, isso aí tem que ser ainda mais difundido e melhor trabalhado, tá bom? Muito bem. E nada melhor do que usar a camisinha. Não tem jeito, tá? A camisinha previne tudo. A camisinha... As pessoas têm até vergonha de comprar, às vezes, numa farmácia ou pegar numa unidade de saúde, uma ESF, que está ali gratuito. Tem sim, tem vergonha. Porque nós... porque a pessoa acha assim, pegou uma camisinha, vai transar. Não, porque infelizmente, Paulinho, nós podemos até falar isso num outro programa sobre educação sexual, né? Nós temos vergonha daquilo que a gente deve fazer porque é uma situação biológica. É um tabu, nós temos que separar as questões religiosas, porque tem questão religiosa que só pode fazer relação sexual depois de casado, senão é pecado. Isso aí é uma criação humana, isso não é biológico, tá? Não é biológico. Ao mesmo tempo que
que existe a naturalidade do amor sexual, a naturalidade do exercício da relação sexual, também tem que ter a naturalidade do cuidado com o exercício sexual, tá? A responsabilidade do exercício sexual. Assim como a gente tem que ter responsabilidade para cuidar do corpo com comida, com água, com exercício, a gente também tem que ter a responsabilidade do cuidado da atividade sexual. Paulinho, eu tenho alguns ouvintes aqui que conversaram conosco, entre eles o seu Alberto, nosso queridão. Ele perguntou: ouvi dizer que sexo previne câncer de próstata. É verdade? Né? E isso aumenta a incidência do HIV? Não, o que aumenta a incidência do HIV, seu Alberto, é o descuidado com que faz a atividade sexual, tá? O indivíduo não está protegido, está em risco. E se está em... Claro que se você tem o... Mas isso aí eu ouvi também, sabe? Que o seu Alberto falou de quanto mais você fizer sexo, menor é a incidência de você ter um câncer de próstata. Olha, eu vou pesquisar, porque eu não tenho isso na minha memória, na minha mente, como um fator protetor, diferente da mama. A mulher que amamenta tem sim menor risco de câncer de mama, a mulher que amamenta. Pode ser que tenha alguma correlação e daí fica naquela cultura popular. Exatamente, do folclore, né? Mas assim, seu Alberto, eu vou pesquisar, mas até que prove o contrário, não há essa correlação. Agora, o que realmente há uma correlação é sexo desprotegido, risco maior. Tá bom? Tem um estudo que eu tive acesso, e eu posso lhe falar, que todo homem que se relacionar com uma mulher e não usar camisinha, a incidência de ter filho há 9 meses é bem grande. Pois é, né? Isso não é nem cultura popular. Já está bem estudado, né? Pois é, né? Gente, se tu vai cozinhar arroz, cozinhou arroz cozido, né? Se tu vai fazer sexo sem proteção, não só o risco de doenças, mas também o risco de engravidar, né? Sem dúvida. E aí pior não é. Aí a questão aí é ainda mais assim, gente, nós vimos que a maior incidência de HIV é em jovens, que a gurizada então não está usando camisinha. Por isso que a incidência de gestação, né, gravidez indesejável na adolescência é enorme. É um problema social, familiar para todo mundo, tá? Muito bem. A dona Tereza, de 86 anos, ela disse que ela enche os pés, já fez exames e dá tudo normal. E o que pode ser? Né? Qual é o tratamento? Ela faz tratamento para as coronárias, né? Dona Tereza, então isso são vários fatores, tá? Entre elas, a senhora é mulher tem a tendência a inchar mais as pernas, principalmente no verão, principalmente se ficar muito tempo parada, ou de pé ou sentada. Se a senhora tem a barrigudinha, tá? Tem a barriga grande e ficar muito tempo sentada, aí que vai inchar mesmo os pés, principalmente no final da tarde. Também se a senhora tem muitas varizes, tá? Também incha. E também se a senhora toma alguns tipos de remédio para pressão, que nem nifedipina, amlodipina, lercadipina, desses remédios a tendência é inchar mais as pernas, tá bom? Converse lá com o seu médico da sua SF que ele vai ver para a senhora aí, tá? Então vamos lá. Muitas varizes, verão, o fato de ser mulher, o fato de ficar muito tempo de pé, ou ficar muito tempo sentada, ou se tem a barriguinha bastante grande e fica sentada, comprime as veias e incha mais, tá bom? Ou se toma algum remédio tipo nifedipina, tá? Amlodipina ou nircadipina, tá bom? Isso pode aumentar os inchaços. Para diminuir os inchaços, caminhada, ou exercício para as panturrilhas. A senhora fica de pé, tá? Fica de pé e forçando os pezinhos assim, ó, subindo e descendo os pés 15 vezes, 3 vezes de 15 vezes, para fazendo ginástica nas panturrilhas, com isso diminui os inchaços, tá bom? E quando estiver sentada, botar as pernas pro alto, mais alto que a bunda, acaba diminuindo o inchaço, tá certo? E é bem bom também. E é bem bom também, tá? Muito bem, Paulinho, tu tem alguma
alguma observação? Eu tenho, mas é que terminou o tempo, né? Daí já terminou o tempo? Já terminou o tempo. Mas nem um minha aí, Paulinho? Não tá bom. Um minha aí? Um elogio aqui. Bom dia, que maravilha esse programa de hoje, um tema muito importante. Tá fazendo falta esses tipos de esclarecimentos claros e diretos. Como trabalhei na área da saúde, sei que o medo que as pessoas têm de ser soropositivo na hora de fazer os exames. Quem falou isso aí, relatou, foi a Zenaide. Muito legal, Zenaide. Obrigado pela tua participação. Gente, estamos encerrando, tá? Na dúvida, gente, por favor, camisinha, tá? As camisinhas estão disponíveis em todas as Mas ela disse que não transa com ninguém, é a primeira vez. Tá? Então, vai transar. Vai transar, mas eu tenho 60 anos. Daí, qual o problema? Tem desejo, tem parceiro, vai transar. Usa camisinha, tá? Nós falamos aqui, então, que a relação sexual é algo biológico, não pode ter culpa, faz parte da natureza humana e, ao mesmo tempo que faz parte da natureza humana, tem que ter com responsabilidade. Tá? E faz bem para a saúde? Sim, com certeza. Pessoal, as pessoas que transam são mais plenas, são mais tranquilas. Mais leves, mais leves. Diminui a ansiedade, diminui a depressão, ficam mais alegres, tá bom? Então, transar faz bem, é biológico. Namorar faz bem, é biológico. Claro que tem que ter a sua responsabilidade. Assim como a gente tem que ter responsabilidade com o que come, responsabilidade com o que fala, responsabilidade com o que toma, responsabilidade no exercício, também tem que ter a responsabilidade na hora de fazer amor, na hora de fazer sexo, tá? Nós falamos sobre HIV, vamos se cuidar. Tá? Não tem aí estigma, nada de dizer que é doença de homossexual ou doença de não sei o que, mas é muito mais frequente em homens aqui no Brasil, muito mais frequente em homens brancos, tá? Só para nós ver aí que não tem esse estigma aí, tá? As populações mais periféricas, mais vulneráveis, o risco é maior, porque está menos protegida. Entre homossexuais não protegidos é maior. E a palavra-chave é proteção. Mesmo você tomando remédio para HIV, tomando remédio para prevenir, tem que usar camisinha para prevenir a AIDS, o sífilis, a gonorreia, o cancro. E camisinha está disponível em todas as ESFs. Tenho dito, boa semana, paz e luz e até a semana que vem. Fala, doutor, comigo, Dr. Paulo Viesli. Um abraço, fui!